Seja muito bem-vinda ao programa Mulheres de Atitude. E hoje nós vamos falar sobre não espere o checkmate. Você conhece a expressão checkmate? No jogo de xadrez, checkmate é um lance que põe fim a uma partida e ocorre no momento em que o rei sofre um ataque do adversário e não se pode mais mover para as casas próximas, nem ser defendido por outras peças. Então, é um ataque decisivo ao rei, a peça mais importante do jogo de xadrez. E não há qualquer possibilidade de fuga ou defesa. E isso então implica o término da partida, com a derrota do jogador atacado. E no sentido figurado, checkmate indica o momento em que alguém está numa situação constrangedora, quando recebe um ultimato e deve tomar uma decisão para seguir outro caminho ou perder alguma coisa. Nesse momento, a pessoa está recebendo um checkmate. E eu vou utilizar essa expressão, checkmate, aqui me referindo a um relacionamento de um casal, quando o parceiro ou a parceira dá um checkmate, um ultimato para o outro cônjuge, compreende? Então, o que é o checkmate num relacionamento? Assim como no xadrez, checkmate é aquele momento em que o rei é atacado por uma ou mais peças adversárias e não tem mais lance legal que possa evitar a sua captura no próximo lance, ok? Do mesmo modo, na vida dos casais pode acontecer de se chegar a essa situação de checkmate em algum momento. E você é a peça mais importante nesse jogo, que é a sua vida. Em geral, quem dá o checkmate na relação já tentou outras tantas formas de resolver um determinado conflito. Seja reclamando, seja sugerindo, seja se afastando com o objetivo de propor mudanças importantíssimas nesse caso. Aqui, quando eu me refiro ao rei, eu estou falando de um dos parceiros que não valida o sentimento do outro, quando este pede e sugere uma mudança real de comportamento. Em geral, quando uma pessoa se sente no limite das forças de suportar uma relação abusiva ou uma situação insustentável, ela joga com todas as peças possíveis do tabuleiro da vida. E o parceiro, insensível ao apelo do outro, não ouve ou ouve, mas não coloca em prática o seu intento, ou ainda ele procrastina na resolução do problema, ok? Por exemplo, um dos dois diz assim: eu não me sinto bem na relação, eu tenho vontade de ir embora, sair dessa relação. Chegou a um ponto que eu não consigo mais. E o outro pensa assim: pode ser que ele esteja exagerando. Não é tão sério assim. Isso já aconteceu outras vezes. Não vai ser agora. Então, muitas vezes, nessa hora de extremo desespero, a pessoa implicada pode decidir mudar. E contrariamente ao que ocorre no jogo de xadrez, pode ser que a pessoa na vida real acorde e consiga reavaliar
a situação e tomar outra atitude, reinventar o relacionamento. Mas isso não é uma garantia. O checkmate pode realmente indicar um fim da linha. Estou indo embora. Você já viveu situações limite assim? No relacionamento amoroso, no trabalho, em relações de amizade, em relações de família? Muitas relações se rompem por falta de serem levadas a sério, por não haver diálogo, por não haver propósito. Muitas vezes são relações onde não há reciprocidade, em que um dos dois está investido do desejo de prosseguir e o outro boicota a relação. Eu já presenciei na vida dos casais situações em que a separação realmente se tornou a única possibilidade. E o que acontece é que aquele que é abandonado em função de não ter dado ouvidos às ameaças do outro de partir após a separação, se coloca em posição de vítima e passa o resto da existência a lamentar o que não fez na hora adequada. Nesses casos, o seu discurso começa sempre com duas palavrinhas terríveis que doem na alma de quem as pronuncia. E se eu tivesse ouvido seu pedido? E se eu tivesse aceito aquela proposta? E se eu tivesse dado valor aos seus sentimentos? E se? Eu já fui testemunha também de situações em que o cônjuge dá a volta por cima na sua procrastinação e consegue recuperar o casamento. E desta vez com mais lucidez e atenção aos pedidos e às necessidades do outro, como também às suas próprias necessidades. Isso acontece em razão de que a pessoa em geral aprende sempre no limite, diante da possibilidade de perda. E por quê? Não é mesmo? Nós sabemos que numa relação, cada cônjuge tem no mínimo 50% de responsabilidade pelo padrão da relação. Bom, é verdade que a mulher não é responsável 100% por tudo que acontece de desencontro no casamento. Mas aqui eu estou analisando a situação em que o parceiro coloca as suas insatisfações para a mulher e ela não se toca. Poderia também ser o contrário. A mulher coloca suas insatisfações para o parceiro e ele não se toca. Então, chega-se a um impasse e um dos dois dá um checkmate ao outro. Antes de mais nada, é indicado a esse casal que procure terapia, para que possa tentar reatar o diálogo, que é a base de qualquer entendimento. Porque com a ajuda de um mediador, que é o terapeuta de casal, eles podem voltar a se entender. O terapeuta é alguém que vai ajudar a identificar na relação as questões que estão impedindo o casal de fluir e viver a sua vida como começaram. Eu quero dizer, com paz, com chamego, com carinho e também com tesão. Porque chega um dia em que muitas coisas começam a pesar na vida do casal e eles podem sucumbir se não tiverem a calma necessária para dialogar, gente, para fazer pactos e cumprir esses pactos. Não adianta só fazer pactos. Isso pode acontecer numa relação em que exista um desnível do desejo sexual entre o casal. O homem quer muito e a mulher não quer nada, e ela fica arranjando 1000 desculpas no trabalho com os filhos, com a casa, com o próprio trabalho. E aí o conflito é o desejo sexual que não combina mais como no início do relacionamento.
Pode ocorrer também com um casal de segundas núpcias, de segundo casamento, em que a mulher passa a se intrometer constantemente na criação e na vida dos filhos do parceiro. Isso acarreta um mal-estar na relação que pode falir a qualquer momento. E aqui eu quero refletir com você o que pode ser feito quando se está numa situação limite que implica em mudar ou então largar de mão e aceitar que não há mais nada a fazer. Só que muitas vezes, como eu já disse antes, a lamentação é a via escolhida e não o enfrentamento. E eu quero dizer para você, não espere o checkmate para você agir. É preciso prevenir, é preciso salvar a relação, se é o que você deseja, antes que ela se perca por si mesma. Porque, em geral, o tempo de um parceiro não corresponde ao tempo do outro. E assim, quando você pensa que ainda há tempo na ampulheta da vida do outro, o tempo já acabou. Você percebe a seriedade? E aqui eu vou pegar um exemplo da vida de um casal onde há um desnível do desejo sexual entre os parceiros. Então, como é bem mais comum a mulher ter menos desejo do que o homem, nós vamos pensar em soluções para essa questão. Então, não espere o checkmate do parceiro. Vamos pensar em soluções das mais simples até as mais elaboradas. Comece por pensar em sua educação sexual. Como a sua família lidava com a sua sexualidade? Qual a mensagem que você recebeu de seus pais e de seus educadores? Seus pais falavam de sexo com você? O que você trouxe para a sua vida em termos de sexualidade? Você se sente à vontade de falar de seus desejos com o parceiro? Ou apesar da intimidade entre vocês e que vocês já tenham vivido alguns ou muitos anos juntos, você se inibe quando se trata de sexo? Sabe? A pior inimiga da sexualidade é a falta de comunicação sobre o sexo. Alguns casais falam de tudo menos de sexo. Assim, o que poderia ser considerado um prazer pode se tornar um tremendo obstáculo ao prazer. Então, abram espaço para falar de sexo, com a mesma clareza que vocês falam de outras coisas. Experimente retirar da sua mente todas aquelas crenças sobre sexo que já não te servem mais. É preciso encarar as vantagens de vocês fazerem sexo com frequência, porque ele traz saúde, bem-estar, vitalidade. Através do prazer do bom sexo, todos nós liberamos hormônios do prazer, o nosso quarteto do prazer, as dopaminas, as endorfinas, a serotonina e a ocitocina. E o prazer do sexo se expande a outras dimensões da nossa vida, fortalece a nossa autoestima, nos dá mais equilíbrio. Sim, mais equilíbrio, porque amar traz equilíbrio. Quando nós assumimos nossa energia feminina, integrando corpo, mente e alma, e nos doamos ao nosso parceiro, acontece uma troca profunda de energia. Recebemos a energia masculina em nós e doamos a nossa energia para ele. Abra um espaço na agenda para o sexo. Pode acontecer que vocês não concordarem quanto a melhor hora para o sexo. Um quer de manhã, o outro à noite, o outro durante o dia.
no intervalo do almoço, por exemplo. Então, é preciso colocar isso claro, tentar agradar a um e ao outro. Experimente para ver como vocês reagem em cada horário. E, principalmente, não façam sexo como obrigação, mas como a melhor coisa que um pode dar ao outro. É seu tempo, é a sua energia, é o melhor de você mesma. Concorda? Investir na roupa íntima. Não somente os homens são visuais, nós também gostamos de nos fazer bonitas, nos vestir com peças que ressaltam nosso corpo, ao mesmo tempo que elevam nossa autoestima e nos fazem bem, olhando para a imagem refletida no espelho. Muitas de nós brigam com o espelho por pequenas imperfeições e ficamos focalizadas nisso. E enquanto isso, nós perdemos a possibilidade de nos amar, de apreciar o corpo que nos tornamos e cuidar de nós da melhor forma que pudermos fazer. E também, gente, tenha um ritual diário de autocuidado. O autocuidado precisa ser um bom hábito em sua vida. Olhar para a vida com olhos de otimismo, encarar os contratempos como trampolim para dias melhores é um bom começo do dia. Ter gratidão pela vida, pela saúde, pelo bem-estar, pela relação de amor, pela família. Fazer com constância a sua atividade física, tomar um banho gostoso e com consciência para se preparar para o dia que amanhece. Cuide das suas relações como você gostaria de ser cuidada. Pense nas suas necessidades e tente satisfazê-las conforme seja possível. Cuide do seu trabalho e da sua agenda com carinho. Tenha sensibilidade para priorizar o que for importante para você se realizar pessoal, profissional e familiarmente. E seduzir. Você sabe seduzir? A sedução. O que é seduzir? É saber se envolver sensualmente, amar com corpo e alma, com ternura e compaixão, saber voltar ao romance. Muitos casais, e pode ser que você faça parte desses casais, perderam o romance que existia entre eles. Era um chamego no começo do namoro, eram bem para cá, bem para lá, arranjando tempo e jeito de se encontrar. Era uma festa o namoro, os dois se aprontavam, botavam sua melhor roupa e ofereciam a melhor face de si mesmos um ao outro. Só que com a convivência de anos, essa vibe se perdeu e muitas vezes oferecemos a pior face de nós mesmos um ao outro. Aquela face do desânimo, da falta de coragem, da falta de confiança em si e na vida, da irritação com os contratempos da vida e a falta de fé. Sim, porque se você não bota fé no seu relacionamento, não é o outro que vai botar fé. Outra coisa, para seduzir, cultive a intimidade entre o casal. Tenha momentos, linguagem específica de intimidade entre vocês. Isso faz bem e cria um clima de romance entre os dois, porque a sedução é muito mais do que roupas, caras e bocas. É uma atitude de ir de encontro ao outro e criar conexão. Então, saiba investir num relacionamento de reciprocidade, porque os dois ganham com isso. Veja só, é importante deixar de ser tão durona como se fosse cobradora de impostos. Querer tratar seu marido como um filho e impor a ele coisas e situações que não combinam com ele.
Então é importante trabalhar a sua vitalidade, mostrar-se feminina, não precisa competir com ele para mostrar quem é que manda na casa. Inúmeras vezes, quando há harmonia no casal, o equilíbrio vem mais facilmente. É pela delicadeza e leveza que se conquista, e não com imposição e falta de liberdade. Porque a liberdade, gente, é um bem precioso demais para ser deixado de lado. E assim como você gosta de liberdade, ele também gosta. Isso é um aprendizado importante na arte de se relacionar. E quando o romance está no ar, em todas as épocas do ano e não somente no Dia dos Namorados, o casal ganha em intimidade e sensualidade. Existem mulheres sábias que conseguem despertar o interesse, a paixão, o sex appeal do homem. Mas também existem aquelas que reclamam tanto dos parceiros que não só os cansam, mas até as suas amigas que cansam de ouvir esses relatos. Então, seja deusa, seja amiga, seja sensual, seja mulher e desperte o homem que há nele. Agora, saiba ter paciência um com o outro. Uma coisa que ajuda a não esperar pelo checkmate e saber desenvolver a relação com cuidado é ter paciência. Hoje em dia, nós somos muito imediatistas e queremos tudo para ontem. Aquela sabedoria de dar tempo ao tempo, de esperar agindo e sem precipitação, não é gratuita, mas é fruto de um trabalho diário, de investir sempre e esperar o resultado a seu tempo, pois o tempo de cada parceiro é uma vivência particular e singular e não se impõe o nosso tempo ao outro, porque o fruto que amadurece naturalmente é mais saboroso do que aquele que amadurece à força. E se você se antecipa ao checkmate, o que pode acontecer? Quando você sente que a relação está indo por um caminho que não é bom para você e nem para o casal, e você se coloca disposta a reverter essa situação desagradável, é você quem ganha com isso, em primeiro lugar. E qual a vantagem de você se antecipar ao checkmate? Bom, se você acredita que é capaz de dar a volta por cima e se concentra no seu objetivo, a sua autoconfiança te levará a buscar caminhos mais saudáveis para o relacionamento. E o clima de leveza pode trazer para você mais harmonia e realização pessoal. E toda a família vai lucrar quando o casal estiver mais equilibrado. Você deve perceber isso. Então, comece considerando o seu casal em primeiro plano e haja. Bom, um casal em terapia, eu vou dar um exemplo para vocês. Um casal em terapia traz a situação de que eles brigam constantemente sobre a questão sexual. Depois de namorar alguns meses, eles decidem por viver juntos. Tal era a vontade de se unirem. No início, tudo era harmonia, contentamento, eles estavam felizes um com o outro e passavam muito bem. Tinham alguns gostos em comum que os sustentavam em coisas a fazer juntos. Eles tinham conversa para mais de metro e assim continuavam. Mas a convivência trouxe também seus conflitos internos à tona. Muitas crenças limitantes de um e de outro entraram em cena.
Ela havia tido experiências difíceis com o masculino e ele, por sua vez, também havia tido um rompimento traumático numa relação anterior. Estavam ambos, de alguma maneira, vacinados contra relações íntimas e prazerosas que pudessem trazer a felicidade e a liberdade de serem eles mesmos. Então, quanto mais se apaixonavam um pelo outro, mais aparecia o fantasma da desconfiança, da irritação, do mau humor, do nervosismo. E isso acontece com uma certa frequência, gente. Nós tratamos o outro à nossa frente não como a pessoa que ele, ela é e veio para somar conosco. A dúvida que se instala é a seguinte: será que ele ou ela vai fazer comigo o mesmo que um outro do passado fez? Que garantia eu tenho que dessa vez vai ser diferente? Então, eu me visto com armadura e ferramentas para afastá-lo de mim. Mas é verdade que eu quero amar, ser feliz, mas eu faço tudo o contrário. Eu tenho medo do que pode acontecer, então eu escolho agir como eu agi no passado e não me entrego à possibilidade do presente. Essa é a questão. Então, é bem sabido que o relacionamento anda de mãos dadas com a sexualidade e o primeiro passo é trabalhar o relacionamento. Porque muitos casais adultos trazem para a cama as suas crianças internas e maturas. E aí começam a fazer do sexo uma moeda de troca. Assim, só me disponho a estar com você se você cumprir uma série de exigências. E o outro responde com a outra moeda. Então, é assim. Você também não vai ter nada que quer enquanto não fizer o que eu quero. Essa guerra só traz desarmonia para o casal. E eles vêm para a terapia para trabalhar, porque um dos dois deu checkmate. Se você não fizer terapia, o relacionamento acabou. Vejam só, no fundo, esse cônjuge que dá o checkmate ainda acredita na possibilidade de retorno, a uma certa estabilidade. E aí, o importante foi trabalhar o passo a passo, trazendo as questões à tona. Por quê? Por que vocês preferem lutar pelo controle e não combinar as suas energias e dividir o controle e o poder igualmente? A sexualidade é uma força para o casal se unir mais. E sabem por quê? Porque o sexo nos faz sair da cabeça e ir para o corpo, fora da perfeição da mente, sob o domínio dos nossos instintos e sentimentos. E quem disse isso foi um casal de terapeutas, Mosley e Mosley, que analisaram as dificuldades sexuais nas relações conjugais. Em seu livro incrível, O Lado Escuro das Relações de Intimidade, o que acontece atrás das cenas, eles falam que a intimidade sexual e o toque são modos primários para os parceiros se nutrirem e curarem um ao outro. A relação sexual é uma espécie de nutrição emocional. E vejam só, quando o casal tem a possibilidade de discutir os seus conflitos com um terapeuta, eles podem sair da posição de crianças imaturas e assumir a sua sexualidade com mais maturidade, assumindo que ambos têm desejos que podem ser satisfeitos dentro de uma relação que dá suporte um ao outro. Então, os traumas do passado podem ser curados. O casal pode caminhar, certo de que a relação tem base. Então,
Para todos nós e para os casais com conflitos, o autoconhecimento é a porta por onde se pode adquirir mais vitalidade, mais autoestima e mais equilíbrio nas relações. E aí você pode me dizer: ah, Celisa, você conta umas histórias com final feliz, mas eu já tentei de tudo no meu relacionamento. Eu acho que eu já esgotei todas as possibilidades. Eu vou dar o checkmate, não aguento mais. E aí eu lhe respondo: ok, é um direito que você tem. Se você acredita que nada mais existe a fazer e que você pode arriscar tudo, então arrisque. Mas saiba que um checkmate pode levar realmente tanto a revisão e reciclagem do casamento, como ao fim da relação. Vai depender da sua disponibilidade de arriscar tudo e jogar tudo pelos ares, se o outro topar o que você sugere. Mas se você quiser rever novamente a possibilidade de dialogar sinceramente antes do checkmate, você tem essa possibilidade. Cabe a você a decisão. E outras pessoas podem também me dizer: olha, com meus pais também foi assim. Eles por um tempo foram felizes, dividiam tudo, afeto, responsabilidade, poder. Depois chegou um tempo em que não conseguiram segurar a barra mais. Comigo, meu marido, está acontecendo a mesma coisa. Olha, se você pensa que você vai repetir a história dos seus pais, é mesmo esperado e comum essa repetição. Mas você não precisa necessariamente fazer isso. Hoje você tem recursos diferentes daqueles que eles tiveram. Você pode dialogar, você pode pedir ajuda, você pode inovar, até para você deixar para os seus filhos e para a sua descendência outras possibilidades de convívio familiar e de casal. Você pode adquirir mais vitalidade, mais autoestima para cultivar equilíbrio na sua relação e evitar o rompimento desnecessário. Você e só você pode tentar um outro caminho e você se sentirá mais realizada e mais autoconfiante. Aí você pode me dizer: ah, Celisa, eu já estou velha demais para tentar ser feliz. Eu tive um relacionamento que se rompeu drástica e inesperadamente. E apesar de que este relacionamento atual está prometendo ser melhor, eu acho que eu não tenho chance. O melhor é entregar os pontos, aceitar a minha sina. Olha aqui, com esse seu pessimismo, você realmente não vai longe. Eu conheço esse refrão. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu não tenho chances de ser mais realizada na vida. Mas se você quer considerar essa mais uma chance que a vida lhe dá para você tentar ser feliz, então agarre essa oportunidade. As coisas aparecem na vida da gente para que nós vejamos diferentemente. Mas a primeira abertura precisa ser a da sua mente e do seu coração. Com eles fechados, você não consegue dar nenhum passo. Acredite em você e na vida. Essa pode ser, sim, a sua oportunidade. E qual é o jeito errado de não esperar o checkmate? É ficar neuroticamente vigiando o seu parceiro e a sua relação e ficar catalogando. Isso ajuda a evitar o checkmate e isso atrapalha. Você vai perder a sua espontaneidade. E qual é o jeito certo, então, de não esperar o checkmate? É viver da melhor forma possível, com liberdade, com espontaneidade, com harmonia, acreditando que vai dar certo e que você tem direito de ser feliz e realizar-se em todos os sentidos, amoroso e sexual.
E aqui vai uma dica prática. Hoje, converse com seu parceiro e defina um dia para vocês deixarem outras coisas de lado e priorizarem o seu relacionamento. Organize um jantar a dois, coloque uma música gostosa que agrade a vocês dois, vista-se com cuidado, com elegância, cuide dos temas no jantar e evite aqueles assuntos pesados e de catástrofe. Curta a leveza, tenha autoconfiança de que o seu relacionamento pode melhorar, porque você é a construtora da sua vida e só você pode fazer por si mesma. E para finalizar, eu quero apresentar para vocês um texto de Lia Luft que ilustra esse nosso tema de hoje. Esse texto está no seu livro Pensar é Transgredir e é sobre dizer sim e dizer não. Ela diz, ouçam, viver é cada dia se repensar, feliz, infeliz, vitorioso, derrotado, audacioso ou com tanta pena de si mesmo. Não é preciso inventar algo novo, inventar o real, o que já existe é conquistá-lo. É o dom dos que não acreditam só no comprovado, nem se conformam com o rasteiro. Dizer sim a si mesmo pode ser mais difícil do que dizer não a uma pessoa amada. É sair da acomodação, é pegar qualquer espada, que pode ser uma palavra, um gesto, uma transformação radical que custe lágrimas e talvez sangue e sair à luta. Dizer sim para o que o destino nos oferece significa acreditar que a gente merece algo parecido com crescer, iluminar-se, expandir-se, renovar-se, encontrar-se e ser feliz. Isto é, vencer a culpa, sair da sombra e expor-se a outros riscos implicados para finalmente assumir a vida. Fazer as suas escolhas, assinar embaixo, pagar os preços e não se lamentar demais, porque programamos o próprio destino a cada vez que num tímido murmúrio ou num grande grito a gente diz para si mesmo sim. Então não espere o checkmate, diga sim para si mesma. Te espero no próximo vídeo.